Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar falando a respeito da salvação em Cristo, do mistério de Cristo revelado agora pelo Espírito, a salvação em Cristo através da pregação do Evangelho. Salvação pela fé, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele se confirma, aprova. O penhor dessa salvação é o batismo com o Espírito Santo. É isso que nós vamos continuar estudando agora, Efésios capítulo 3, a partir do versículo de número 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então nós já sabemos que os gentios são co-herdeiros com o povo de Israel, com os judeus. Então os gentios entraram através da pregação do Evangelho, pelo qual, pela pregação vem a fé, pela palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E então, com essa fé, esse mover da fé, vem o batismo com o Espírito Santo. Cristo vem habitar em nós pelo seu Espírito. E dessa forma, formamos um só corpo com os judeus. E entramos, então, para participar de todas as promessas. Entramos no reino de Deus, somos co-herdeiros com Abraão, com Isaac, com Jacó, com toda a promessa, com todos os profetas, com Moisés. Tudo isso em Cristo. Cristo é quem vai edificar esse edifício em que nós participamos da promessa de Deus, de salvação, de vida eterna, de comunhão com Deus, todas as promessas. Participantes da promessa em Cristo. Então, quando Cristo é formado em nós pela fé, pelo batismo com o Espírito Santo, nós então nos tornamos filhos de Deus. O Espírito de Deus começa a testificar com o nosso espírito. Somos filhos, somos co-herdeiros, temos direitos iguais, a casa, a herança, as riquezas, a festa, ao banquete, a alegria. Uma coisa que caracteriza Deus, o reino de Deus, a promessa de Deus, ser co-herdeiro com Deus, com os gentios, com Israel, estar com Deus eternamente, é a paz, é a alegria do Senhor. É a presença de Deus na nossa vida que vai nos trazer a celebração, adorar a Deus em espírito e em verdade. É como na parábola do filho pródigo, o pai dizer que convinha sim que fosse feita uma festa, que se matasse bezerro cevado, colocasse anel no dedo do filho pródigo, porque ele estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Então nós devemos celebrar, nós devemos nos alegrar. Então, o que caracteriza o Espírito de Deus, a presença de Deus, é essa alegria que sentimos em nossa alma. Ao contrário, aqueles que vêm com proibições, com escravidão, com uma vida de amargura, uma vida de proibições, este está ligado ao espírito do mal, ao diabo, à escravidão, à crueldade, a roubar a alegria da criação de Deus, do Filho de Deus. Tentar roubar essa alegria. Mas o reino de Deus, a promessa de Deus em Cristo é paz, alegria no Espírito Santo. Versículo de número 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então Paulo foi feito ministro. E ele vem aqui na carta aos Efésios, assim como já vinha fazendo na carta aos Gálatas, defendendo isso, demonstrando pelas palavras, pelos argumentos, pela sua mensagem, pregação, de que ele é ministro dessa graça, dessa mensagem, desse dom. Foi feito ministro pelo dom da graça de Deus. Ministro para mostrar este caminho do Evangelho, da salvação pela fé, pela graça de Deus,
participantes da promessa. Esse é o ministério de Paulo, é anunciar este caminho, anunciar essa verdade, essa realidade da salvação para os gentios. No Antigo Testamento havia salvação, promessa para os judeus, mas agora em Cristo, pelo seu sangue, pela sua morte, pela cruz, porque ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, ressuscitou, foi levado, foi exaltado até a direita do Pai, até a presença do Pai. Lá ele recebe o seu galardão, recebe o penhor da herança, da promessa, o Espírito Santo em primeiro lugar. Dentre todas as riquezas celestiais, em primeiro lugar, a maior é o Espírito Santo. E ele compartilha, já derrama o batismo com o Espírito Santo. Então, pelo dom da graça de Deus, este dom do Espírito, que me foi dado segundo a operação do seu poder. É o poder de Deus, é o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas. Paulo está sendo aqui testemunha, segundo a operação do seu poder, segundo os dons do Espírito Santo, segundo o batismo com o Espírito Santo que ele próprio recebeu. Versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. É Cristo formado em nós, é a obra de Cristo, é o Espírito de Cristo, é sermos feitos sua imagem e semelhança agora em Cristo. Somos a nova criação, somos nova criatura, novo homem, nova mulher agora em Cristo. Então são essas riquezas incompreensíveis que Cristo passa para nós, transmite para nós toda a riqueza. E a marca, a grande marca dessa riqueza é o Espírito Santo habitando em nós. Ele vem trazer do céu todas essas riquezas através de Cristo. Foi Cristo quem conquistou na cruz esse direito de nós recebermos o dom, o batismo do Espírito Santo. E é por meio do Evangelho, porque quem ouvir a palavra e crer é que vai receber. É quando você ouve a palavra e crê e coloca no seu coração um propósito firme de fé, com fé, de que você quer, você precisa, que é o melhor para a sua vida é receber o dom de Deus, o que Deus tem para te dar. E você busca, então, tendo fé, você vai clamar, vai buscar e vai dar o passo da fé para viver para Deus, para renunciar ao mal, à mentira, ao ódio, às obras da carne, à violência, à inveja e toda a idolatria, a perversidade. Então, nessa hora, Deus se agrada deste propósito que você adquiriu pela pregação do Evangelho, pela palavra da fé, e você então recebe o Espírito Santo para que ele possa te conduzir nesse propósito de santificação, de justificação, de obedecer a Deus, de entender a palavra de Deus, a vontade de Deus, o que agrada a Deus. O Espírito Santo começa a te ensinar, te guiar em toda a verdade. Então essas são as riquezas incompreensíveis de Cristo, mas que agora são reveladas pelo Espírito aos profetas, aos apóstolos, como nós estudamos no último programa. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então veja que existe esse mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então quando Deus disse haja luz, Deus ali já, naquele momento, ele viu que a luz era boa. Então ali está o momento em que a criação na terra pôde começar. É quando há luz, é por essa luz é Jesus Cristo. Então Deus vai criar tudo, quando havendo luz, Deus vê nessa luz este mundo, essa terra, o ser humano, o seu filho, o relacionamento com o filho, tudo que estava por vir então, tudo que é bom. Deus viu que então seria bom ter o homem, ter a mulher criados por meio de Jesus Cristo, como Jesus Cristo modelo. Jesus é o primogênito, Jesus foi o unigênito, foi criado, haja luz, para que então, nessa luz de Cristo,
nesse relacionamento do pai com o filho, da família de Deus, como nós vamos ver aqui citado pelo apóstolo Paulo. Este é um mistério que esteve oculto e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Essa comunhão, essa vida com Deus, a qual Deus viu que era boa e teve com Cristo inicialmente. E nele foi projetada a criação de todo ser humano. Vai haver louvor, vai haver comunhão, vai haver alegria. Por isso nós temos essa vontade de sermos felizes, de sorrirmos, de louvarmos, de nos alegrarmos e vamos fazer festa. E nós então queremos fazer festa naturalmente, porque já fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, com este propósito. Foi a partir daí, de quem Cristo é, do que representa o Pai com o Filho, essa visão, essa criação em Cristo, tudo foi criado por meio de Jesus Cristo. Basta que você veja o relacionamento do Pai Celestial com Cristo e ali projetar toda a criação com esta base. Seremos felizes, vamos cantar, vamos ver a luz, vamos nos alegrar, vamos conversar, vamos nos abraçar, vamos nos ajudar, vamos crescer juntos, vamos aprender juntos, vamos viver em comunhão. Essa comunhão do mistério, seja a comunhão do mistério do Pai com o Filho. O Pai ama o Filho e o Pai nos ama quando nós nos tornamos em Cristo filhos de Deus. Então somos amados. O Pai nos amou, Deus nos amou. Quando a palavra vai dizer de tudo o que Deus tem por nós, sente por nós, deseja de nós, nós projetamos em Cristo. Ele nos deseja como filhos amados para estarmos juntos eternamente e nos alegrarmos em Deus. Então, darmos tudo o que temos para Deus, amarmos a Deus, louvarmos a Deus, e esse é o objetivo, nós somos criados para isso. E Ele também nos criou para nos ter como filhos amados. Vamos ver isto aqui nesse mesmo texto de Efésios 3, agora versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, em Cristo e a partir de Cristo, nós somos criados para sermos uma família de Deus. Então, o que Cristo vai trazer? Vai proporcionar este mistério, essa multiforme sabedoria de Deus. É a igreja como família de Deus, como casa. Deus habita conosco, como o Pai habita com o Filho. E se alegram e trocam a comunhão, se realizam. Nós somos felizes com Deus. Deus se alegra conosco. E essa sabedoria da igreja, de nós sermos igreja, corpo vivo, Deus habitando em nós, nós somos corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então é neste relacionamento, são nessas possibilidades que a vida vem a oferecer, neste relacionamento de família, como pai e filhos. Este é o mistério. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. É isso que anjos, arcanjos, querubins não conheciam. Não tinham jamais esse relacionamento com Deus, de família, de igreja. Porque agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ninguém, nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim tinha essa possibilidade deste relacionamento com Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus em Cristo, a partir de Cristo, pelo batismo com o Espírito Santo, tendo Cristo formado em nós, é algo extraordinário. Essa multiforme sabedoria de Deus na criação dessa humanidade como casa, como família. A família é uma criação de Deus. E Deus se colocou, Deus se agradou de poder estar junto conosco nessa família. E nós temos a Deus
como pai de uma grande família, que é a igreja. Segundo, versículo 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é uma revelação. É que o mistério é revelação para nós e revelação para anjos, para principados e potestades nos céus. De que Deus criou em Cristo Jesus, no modelo pai e filho, a partir de Jesus, esse é o eterno propósito dessa união, de salvação, lar no céu, estarmos juntos, nos receber, abrir a porta, nos abraçar, preparar lugar e celebrar juntos uma família. Então Deus preparou um eterno propósito de pai para filho, e esse propósito ele fez a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Ele quem vai nos levar ao Pai, vai nos apresentar ao Pai, vai dizer, Pai, ganha esses irmãos. A família que tinha o pai e o filho, agora, movidos pelo Espírito, essa família cresce, enche o céu. É uma grande, é uma rica família, rica de salvos. São milhares de milhares, milhões e milhões. Imaginem em comunhão, em amor, em alegria, em celebração. Que festa! Será a maior festa de toda a história, de todo o universo, a festa das bodas do Cordeiro, da noiva, dos filhos de Deus se reunindo, segundo o eterno propósito que fez a partir de Cristo Jesus, no modelo do Pai e do Filho. E nós entramos, agora nós estamos juntos, como filhos de Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso irmão mais velho, aquele que nos leva a essa condição diante do Pai. Por isso Ele é Senhor de todos nós. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então ouvimos o Evangelho, um convite para o reino de Deus, um convite para um lar celestial, um convite para uma festa no céu eterna com Deus. E nós, pela fé em Jesus, e Jesus é esse modelo, é só seguir a Jesus, acompanhar a Jesus, crer em Jesus, porque Ele escreve o nosso nome no livro da vida como irmãos, como co-herdeiros. E nós recebemos pela fé em Cristo essa ousadia e esse acesso à glória de Deus, à presença de Deus, ao lar eterno, a nos tornar filhos de Deus. E Deus confirma esse mistério, Deus confirma essa multiforme sabedoria pelo batismo com o Espírito Santo, que então nos une e nos dá essa certeza. A partir da fé vem o batismo com o Espírito Santo, então vem a ousadia, vem a confiança para o acesso. Pela fé vem o poder de Deus na nossa vida. Pela fé vem a confirmação de Deus. Você creu, então você recebe revelação, recebe sabedoria, recebe dons espirituais, recebe visão do céu, recebe comunhão com Deus, comunicação com Deus, religação com o Pai, intimidade com o Pai. Nós recebemos tudo pela fé em Cristo, essa confiança. Falamos com essa ousadia pela fé e pelo mover do Espírito Santo a partir da fé. Como eu criei nessa palavra, eu vou me mover para afirmar a minha fé, para fazer essa declaração, essa profissão de fé. Quando eu me movo para falar isso, que é exatamente a vontade de Deus, exatamente a revelação de Deus, o Espírito Santo confirma. Ele ajuda, ele inspira, ele vem morar neste coração que creu dessa forma no Evangelho, que creu em Cristo. Então vem essa ousadia, vem o poder, vem a unção, vem o fogo do céu, vem a sabedoria, vem o dom, vem o discernimento, ciência, conhecimento, para que realmente isso se torne total realidade. É a verdade. É o Espírito Santo que fala através de nós. Porque eu criei. E então ele vem confirmar, ele vem fortalecer, ele vem dar poder
para essa palavra da fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Então, vocês têm que manter essa ousadia para o apóstolo Paulo. Eles deveriam receber este poder e não depender lá da situação da sua prisão, das tribulações, mas crendo nessa obra do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja essa ligação que Paulo traz. Pai, ele cita, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai. Coloca Deus, o Pai, no seu devido lugar, Criador, autoridade, e nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus que vem trazer essa religação, essa ligação com o Pai, que vai nos levar ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conhece o caminho, ele é o filho mais velho, ele tem a sabedoria do filho primogênito. Ele tem a maior intimidade com o Pai, é dele como filho primogênito. E ele passa esse conhecimento para nós através do batismo com o Espírito Santo, que vai nos levar ao Pai. Ele vai mostrando, ensinando o caminho e vai nos ajudando nessa caminhada, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Veja que é a criação da família. Paulo cita essa família, essa união lá dos gentios com os judeus, com todos os que crerem durante toda a história. Porque quem primeiro ouviu a pregação do evangelho, da fé, da chamada para um novo caminho, foi Abraão. Abraão ouviu, Deus falou com ele, Deus o chamou para que ele saísse da sua casa, da sua parentela, e fosse para a terra que ele tinha, que ele iria lhe dar como herança, já simbolizando toda essa caminhada da fé até a eternidade, até a festa final, na glória de Deus, no reino de Deus. E Abraão creu no Evangelho. Quando Abraão creu e deu o primeiro passo para o caminho da terra prometida, o Espírito Santo já começou a agir, guardando, guiando, instruindo, dirigindo, ensinando. É o que acontece conosco, que também somos filhos dessa fé de Abraão, temos essa mesma fé que houve em Abraão. Cremos na palavra e vamos agir, vamos viver, vamos obedecer conforme está na palavra, vamos fazer como Deus quer, vamos realmente na direção que Deus está nos dando, nos guiando. E nessa hora que nós já damos esse mover, essa ação, essa atitude, pela fé, o Espírito Santo já está nos auxiliando, porque nós estamos glorificando, honrando a Deus por essa fé. Vamos, Senhor, vamos fazer. Vamos agir, vamos pregar o Evangelho a toda criatura, vamos glorificar a Deus, vamos celebrar, vamos adorar a Deus em Espírito e em verdade. Já nascemos do Espírito Santo, porque já estamos dentro dessa palavra de vida, dessa palavra de salvação, dessa palavra da fé. E o Espírito Santo confirma essa palavra da fé. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, exatamente, esse homem interior do Espírito, esse homem da fé, ele será fortalecido pelas riquezas da glória de Deus, do batismo com o Espírito Santo, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito. No homem interior está claro que é exatamente isso. Se eu ouvir a palavra, se eu criei, e eu disse, vou andar nessa fé, o Espírito Santo vai, a partir de agora, ele vai honrar, vai confirmar, ele se alegra com aquele pecador que estava no caminho da perdição, ia por caminhos errados, e agora decidiu entrar no caminho estreito, seguir a Cristo para a casa do Pai. E o Espírito Santo vai te guiar, vai nos guiar neste caminho. Embora seja estreito, ele nos guarda, ele nos guia em toda a palavra, com toda a sabedoria, com todo o poder. E o justo, batizado com o Espírito Santo, não erra o caminho, porque o próprio Espírito de Deus vai guiando no caminho para o Pai, através de Cristo. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações.
a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Então, Cristo habite pela fé nos vossos corações. É o que temos falado aqui desde o princípio. Vem a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, para que Cristo habite nos vossos corações pela fé. Então, se cremos, se vamos andar pela fé, Cristo vem habitar, vem honrar essa fé. Você creu, agradou a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que crê pela fé agrada a Deus e Deus se agrada dele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, Paulo está dizendo isso. Cristo habita no meu coração porque eu criei. Quando eu criei, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em mim e me deu um novo coração. Então vou estar enraizado e fundado em amor. Bem enraizado no coração, bem fundado no meu coração, profundamente, no âmago, no local central do meu coração, em amor, com toda a força do amor na minha vida. Vou amar como Cristo amou. Vamos todos cantar ao Senhor, levar ao Senhor, louvar, honrar, essa palavra levar, que Cristo quer amar através de mim. Ele vem amar, vem enraizar, fundar este amor no meu coração. O amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Ele vem habitar profundamente nos nossos corações, nos guiar em toda justiça, em toda verdade, em todo amor. Essa é a vontade de Deus. Então nós somos filhos de Deus nessa transformação. O mal já não tem mais domínio sobre nós, o pecado. Temos a justificação dos pecados do passado pelo sangue de Jesus, pela sua morte na cruz. Temos agora a direção do Espírito Santo para a justiça, para a santificação. Então temos vitória sobre o mal. E nesse momento, quem vem habitar em nós? O amor de Deus. Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, porque o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Então, plenamente cheios da presença do Espírito Santo, perfeitamente com o poder, o amor de Deus. Versículo de número 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Então, o amor de Deus é derramado em nosso coração, em nossa vida, em nossa mente, através de Cristo. O amor de Cristo pelo batismo com o Espírito Santo. Isso excede todo entendimento, porque além do meu entendimento, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, faz com que a minha capacidade de raciocinar e entender este mistério, essa revelação, excede toda a capacidade humana, porque vem do Espírito de Deus, é sobrenatural, é superior, pelo Espírito de Deus, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Sou um ser humano, mas a habitação de Cristo, do amor de Cristo, do Espírito Santo, de Deus, nós nos tornamos cheios de toda a plenitude de Deus. É o que eu tenho repetido ali. Nós temos potencial, é o que está na palavra, da plenitude de Deus. Em um momento, Ele pode nos revelar todas as coisas. Ele revela toda a palavra. Ele revela todos os mistérios. Ele conhece os céus. Ele conhece tudo. Então nós temos essa plenitude de Deus, excede todo o entendimento humano. É o poder de Deus se manifestando, é a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus, tanto fora em sinais quanto dentro,
pela própria habitação de toda a plenitude de Deus. Somos cheios de toda a plenitude de Deus para pregar o Evangelho até os confins da terra, da sabedoria de Deus, da direção de Deus. Nós temos sempre este potencial, mas sempre que Deus nos dá na hora que Deus quer. Ele é soberano, Ele é Senhor, nós somos servos, nós somos filhos. Então Ele vem e fala tudo. Ele pode falar tudo. Ele sabe tudo. E Ele nos dá esse conhecimento, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, sempre no momento de Deus, no momento em que Deus quer, Ele nos revela, se Ele quiser, tudo, toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então nós já estamos aqui falando pela direção do Espírito Santo o versículo seguinte. Já estávamos antecipando, que é exatamente isso. Ele é poderoso para fazer isso em nós, para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então nós temos que andar nessa dispensação de fé, de adoração, de glorificação ao poder de Deus, à soberania de Deus, ao conhecimento de Deus. Toda a glória a Ele pertence, segundo o poder que em nós opera. Ele pode operar tudo, fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, porque excede o nosso entendimento. Ele pode fazer, Ele pode revelar, Ele revela o mistério, Ele fala lá da criação, Ele fala comigo sobre coisas do céu que só Deus poderia falar, revelar, só o Espírito de Deus, que conhece realmente toda a história, toda a profundidade, toda a profundeza, tudo, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Já que o Espírito de Deus habita em mim, eu tenho esse potencial para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque o poder de Deus, a plenitude de Deus, o amor de Cristo foram já derramados no meu coração pelo batismo com o Espírito Santo. Veja, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui termina o capítulo 3 de Efésios, dizendo que essa igreja é a igreja que glorifica a Deus e adora a Deus em espírito e em verdade. Porque tem esse discernimento da glória de Deus, de que Ele pode fazer tudo, de repente, agora, em um momento em que nós recebemos a visita de alguém, que alguém nos procura pedindo oração, que alguém precisa de uma informação, de saber alguma coisa, de conhecer alguma coisa, nós vamos orar. Nós não sabemos por nós mesmos, nós não temos nada. Mas Deus que opera em nós, o poder de Deus que opera em nós, Deus pode tudo, se Ele quiser. Então nós vamos dar glória a Cristo, vamos adorar, vamos louvar. Essa é a glória da igreja. Esse é o mistério da igreja, essa intimidade da família de Deus. Nós entramos na presença de Deus, coisa que anjos, arcanjos, querubins não entram. Porque nós entramos como igreja, como família, como filhos. E o pai pode contar intimidades para o filho muito maiores do que para os outros. Os outros ficam curiosos, os outros gostariam de ter, mas não têm. Porque Deus reservou isso para a igreja, através de Jesus Cristo, em todas as gerações, como filhos e filhas, para andarmos na presença de Deus, executarmos a palavra de Deus, obedecermos a Deus, e Deus trabalhar através de nós, tanto conosco como através de nós, tendo este ministério tão importante que temos, como Jesus Cristo, como Filho de Deus teve, tem, e agora nós também compartilhamos deste mesmo ministério, assim como o apóstolo Paulo.
Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém.